Galera, bom dia. Muito bom estar aqui, depois de quase 3 semanas sem vir nesse culto, né? Viajando um pouquinho, fui lá no Gustavo noivou, né? Manda um abraço aí para todo mundo. Hoje eu e a Cláudia fazemos 13 anos de casado. Parece que foi ontem. Gente, mas passa rápido. Brincadeira, mas passa rápido mesmo os anos, viu, gente? Ui, já vai vir, já. Tá chegando. Amém. Né, gente, eu estou muito alegre com aquilo que Deus tem feito no nosso meio, com aquilo que Deus tem feito até aqui. Eu tenho certeza que se eu e você dispormos as nossas vidas na mão do Senhor, Ele vai fazer muita coisa legal. Amém? Né? Recapitulando um pouco daquilo que a gente viu esse mês, nós falamos na primeira semana acerca do trabalho de Deus, aquilo que era a missão, né? Aquilo que é ainda, né? A missão do Pai aqui na terra, e quem Ele vai usar para cumprir a sua missão aqui, que agora somos quem? Somos nós, né? É nós, gente, agora. Depois, né, nós passamos a parte onde nós somos recompensados pela nossa fidelidade. O Senhor vai nos recompensar? Vai. Nosso coração está na recompensa? Não. Tá bom? Então disso a gente aprendeu um pouco na segunda semana também. Na terceira semana nós vimos o quê? O trabalho de quem agora? De Jesus. Né? Então a gente viu que o Pai trabalha e o Filho também continua trabalhando para que agora nós também trabalhemos de acordo com a vontade do Pai. Então tudo isso a gente viu. E hoje nós vamos trabalhar um pouco mais forte nessa questão aí também. Por quê? Porque agora que nós vimos, né, aquilo que Jesus fez por nós, Ele nos trouxe agora para a família, certo? Ele nos trouxe para a mesa. E é legal a mesa porque até no culto de domingo de manhã é muito bacana, porque aqui a gente toma café junto, certo? Então é bem essa mesa aí mesmo, né? Tinha muita comida? Hoje tinha, né? Certo? Tem dia que tem menos? Tem. Mas todo mundo come? Come. Não é verdade? Então a gente tem o privilégio aí de fazer parte de uma família. E eu queria chamar a atenção também agora para as nossas responsabilidades como filhos de Deus. Porque agora nós somos filhos, né? Nós somos feitos filhos. Mas muitas vezes nós podemos participar da família e ter uma mentalidade de escravo. E não uma mentalidade de filho. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso hoje, né? E eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Mateus 26. Um texto aí muito conhecido da gente, né? E nós vamos ver aí também que a família próxima, como que ela pode agir também em alguns determinados momentos. E que nós precisamos, gente, lembrar sempre daquilo que Deus nos chamou para fazer. Mateus 26, versículo 26. Beleza aí, galera? Como estamos? Então, olha só, lá fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comem isto, né? O meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz, né, que Pedro vai negar ele aí, tá? Então Jesus disse, né, ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. E Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo.
né? Então, olha só, gente. Domingo passado a gente celebrou a Páscoa, correto? Né? Na nossa celebração da Páscoa agora, a gente celebra o sacrifício de Jesus por cada um de nós. E através desse sacrifício, né, quando o véu foi rasgado, Ele nos deu livre acesso agora à presença do Pai. Correto? Sim. E é interessante, Ele nos trouxe para a família. Quem? Todos que estavam andando com Ele naquele momento, né? Certo? E aí a gente vê aqui, compartilharam da mesa. Sim. E aí depois, na hora de assumir uma responsabilidade, nós muitas vezes comprometemos com a nossa boca, assim como Pedro diz: estou com o Senhor, né, até o final, até a morte, né? E quando a morte bate na porta, aí esse Pedro aqui também, irmão, ó, muitas vezes ele pula fora mesmo, né? Então é uma realidade muito próxima de nós. E olha só, gente, compartilhando da mesma mesa, compartilhando da mesma intimidade. Nós sabemos o final dessa história, o que acontece com Pedro, né? Pedro nega Jesus? Nega. Né? Graças a Deus, né? Depois ele se arrepende também, certo? Então, irmãos, nós precisamos começar a pensar um pouquinho nessa perspectiva, porque esse Pedro é como eu e você. Jesus, Ele não entregou a sua vida para que a gente tivesse uma vida boa segundo o nosso conceito. Jesus entregou e derramou a sua vida para que a gente tivesse uma vida boa segundo aquilo que é a vontade do Pai. Porque assim como Jesus veio cumprir a vontade do Pai, nós agora também vamos fazer da mesma forma. Ah, então eu não posso desejar nada? Pode. Mas o fim não é isso. O fim é a gente cumprir a vontade do Pai, né? Então, às vezes, a gente está aqui como família, certo? Né? Mas, às vezes, meu irmão, nós estamos vivendo como escravo, porque nós colocamos as coisas, né, que seriam meios para a gente poder realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, como um fim, porque o nosso coração está nela. O nosso coração não está em Deus e em sua vontade. Falo isso porque tira algo de você que é muito importante. Às vezes é complicado, né? Eu lembro que, até eu compartilhei isso já algumas vezes também aqui no culto com vocês. Quando a gente foi para o Peru, né? Falei para vocês já que a gente tinha um apartamento aqui que nunca morou. Comprou financiado, minha casa, minha dívida, né? Até a morte, certo? E aí a preocupação de toda a família era: e aí? Vocês têm emprego bom? Né, vocês têm um bom trabalho na igreja, está muito bacana, né, vocês compraram um apartamento agora, tem uma moto, que agora é do Fernando, né? Certo? E aí, vocês vão embora? Uai, vamos. O dia que essas coisas forem um fim na nossa vida, é porque nós já esquecemos do essencial há muito tempo. E aí a pergunta era: e se vocês não puderem pagar, se lá vocês não receberem o valor suficiente? A gente vai vender. E se ficar devendo? Não, nós vamos vender e paga o que deveu, né? E tal. Mas e aí, vocês vão perder o investimento? E aí, irmão? Deus nos chamou para investir em quê? É bom ter uma casa? É bom. E se não tiver? É bom também. Onde está o nosso coração? Muitas vezes nós somos escravos das coisas que nós temos. As coisas que nós temos nos escravizam, irmãos. E eu vou te falar, né? E lá no Peru, graças a Deus também foi muito bom. Até em questões financeiras para nós, foi muito melhor do que aqui, no Brasil, quando a gente estava morando. E aí na hora de vir embora, nós entendendo de Deus que era para vir, nós temos que ir embora. Gente, mas como vocês vão embora? Está tudo bem aí, Brasil em crise. Ninguém tem trabalho. Receitas nas igrejas caíram. A promessa que nós temos aqui para vocês agora, que vão vir, é que nós estamos juntos, só. Só não, né? É muito bom. Certo? Mas não tinha nem promessa financeira. E aí? Deus mandou? Mandou, irmão.
a gente tem que começar a fazer as contas daquilo que é o nosso chamado, daquilo que Deus mandou fazer. E não muitas vezes daquilo que são as coisas que podem prender o nosso coração. E todas as coisas que nós temos muitas vezes desejos são boas coisas, tá, gente? Não estou falando que são coisas ruins. É legal, facilita a nossa vida pra caramba. Hoje a gente mora num apartamento que a gente comprou financiado. E se não tivesse, a gente estava em outro lugar? Mas onde está o meu e o seu coração, irmãos? Nós oramos a Deus querendo exigir as coisas. Nós queremos exigir a Deus, pois afinal nós estamos aqui trabalhando todo mundo na obra e Deus está me devendo a hora de trabalho. Às vezes a gente tem o coração como se Deus tivesse uma dívida com a gente. Pensamento de escravo. Pensamento daquele que vê a mesa e não a vê como um privilégio de servir, né, como uma responsabilidade que agora quem assumiu uma família tem, mas a gente vê como um peso. Então, gente, nós temos que analisar o nosso coração, e é todo dia. Porque isso vem como coisas sutis. E quando você já vê, nosso coração já está totalmente dominado. E aí, gente, Paulo Júnior falou uma coisa muito interessante, né? Deus quer nos dar uma família. Que às vezes a gente está pedindo para Deus o quê? A gente está pedindo para Deus uma mulher, um homem, um amigo, né? Mas Deus quer te dar uma família. Por quê? Porque a família é uma responsabilidade. Porque às vezes nós estamos desejando, né, alguém que é melhor do que nós para cuidar de todas as nossas demandas. E não alguém pior do que a gente para a gente assumir uma responsabilidade. Nós não pensamos como Deus pensa. Nós pensamos naquilo que nós podemos usufruir de uma relação. Então, nesse momento, meu irmão, nós somos infantilizados e nós somos escravos daquilo que é o nosso desejo. E aí, uma coisa interessante que o Paulo Júnior também falou, né, que quem trabalha por reconhecimento é escravo, e é verdade. E quem trabalha por responsabilidade é filho, e é uma verdade. Então agora que eu e você, nós somos herdeiros, né, junto com Cristo, nós somos feitos filhos, nós somos enxertados aí na família, nós agora temos que assumir toda a responsabilidade que ela demanda também. Quanto que vai custar? Vai custar tudo, irmão. Vai custar tudo. Então, gente, nós temos que pensar isso, se as nossas ações refletem que nós somos filhos, ou se as nossas ações refletem que nós somos escravos. Nós oramos para Deus e nós temos comunhão com Ele, pelo relacionamento, pelo vínculo que agora existe, irmãos. Nós temos agora um vínculo direto com o Pai. Através do Filho, que deu a sua vida por cada um de nós. E às vezes nós achamos que esse vínculo é só para pedir o que eu quero. Não, meu irmão, e esse vínculo é para a nossa responsabilidade agora de nós mantermos uma relação com o Pai. Lá em Colossenses 3, no versículo 23 e 24, nós lemos essa semana no pequeno grupo também. Lá fala assim, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem nós estamos servindo, irmãos? É a Cristo, o Senhor, que nós estamos servindo, estamos fazendo para Deus de todo o nosso coração, ou nós estamos fazendo para nós? Vocês lembram lá também da parábola lá dos trabalhadores da vinha, né, que vem o Senhor, combina um preço com a galera que chegou primeiro, depois ele resolve contratar alguns mais tarde, depois outros mais tarde, depois outros faltando 1 hora para terminar o expediente. Combinado, hein? E aí nós vemos que o coração do primeiro homem, dos primeiros que foram contratados, estava onde?
estava em fazer a vontade daquilo que o Senhor deles havia combinado com eles, que estava claro aquilo que era a vontade ali do Senhor, ou estava naquilo que eles iriam receber? Então, meu irmão, por que o nosso coração está diferente? Aquilo que Cristo tinha para dar de melhor para nós, Ele já deu. Aquilo que era a maior recompensa que Cristo podia dar para nós, Ele já deu, que é a vida eterna com Jesus, que é a salvação que nós temos agora através do Cordeiro que foi imolado. E agora, meu irmão, com o Cordeiro que foi imolado aí na Páscoa, que quando o sangue foi derramado, Ele nos gerou um exemplo de que agora nós temos que fazer o mesmo. E dar a vida, meu irmão, não é simples, é todos os dias. Comentei com vocês, 13 anos de casado, vocês acham que foi fácil chegar até aqui? É fácil? Quem é casado sabe. Não é. Mas requer esforço. E muitas vezes nós estamos vivendo de sentimento, daquilo que a gente sente, daquilo que a pele sente, daquilo que a mente sente, e não pela convicção. Porque se nós não crermos de fato e começarmos a trabalhar de maneira diferente, não vai ter mudança, irmão. Não vai ter mudança. Por quê? Porque a gente tem desejos. E a gente espera no outro a expectativa de que ele supra os meus desejos. E nós não queremos assumir a responsabilidade de fazer aquela pessoa uma pessoa melhor. Nós não queremos assumir na vida dos nossos irmãos a responsabilidade de fazer deles alguém melhor. Porque custa. Caminhar junto custa. Ontem nós fomos no cinema, né, com os meninos, foi muito bacana. Não vou dar spoiler do Vingadores, tá? Foi muito bom, só vejam. Gente, saindo do cinema, tinha o aniversário do Guilherme, não tinha? Bacana. Só que dentre um tempo e o outro aí, tinha BO para resolver. E aí, custa? Minha vontade era de chegar em casa, tomar um banho, ficar tranquilo um pouquinho, descansar para poder ir mais tarde, ficar até a noite. E aí, irmão? Não dá, tem dia que não dá. Por quê? Porque nós temos que assumir a responsabilidade dentro da família. E aí nós vamos ter que atender, às vezes, uns aos outros, no horário que a gente não quer. Mas precisa. Porque agora, meu irmão é minha responsabilidade também. Assim como Cristo entregou a sua vida, nós temos que entregar as nossas vidas. Deus, Ele nos fez parte da sua missão, Ele nos incluiu no seu trabalho. Quando alguém sofre em casa, meu irmão, nós temos que assumir. Se lá na sua casa, um dia, faltar comida, tem certeza que você vai querer se manifestar para poder ajudar, né, para que algo se resolva. E aqui, entre nós fazemos parte de uma família? Ou é só família naquilo que é o meu desejo, naquilo que me interessa? Quando alguém pensa diferente de mim, eu casco fora. Por quê? Porque afinal eu não preciso ter compromisso com ninguém, e não precisa mesmo. Só se você entender que é parte da família, você tem que assumir esse compromisso. Senão, não é família. Então, irmãos, é muito sério. E trabalhar, gente, tudo é trabalho. Casamento é trabalho. Estar com os irmãos é trabalho. Estar aqui na igreja é trabalho. Mas de que maneira a gente lida com isso? Se Deus trabalha até hoje, assim como Jesus falou, e Ele também, por que nós não queremos? Se a gente tem colocado o salário como motivação, a gente está pensando como escravo. A gente limita a Deus ao nosso entendimento. Lá em Mateus 6,33, tem um versículo muito interessante.
Lá fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, ou as outras coisas, vos serão acrescentadas. O que ele fala para a gente buscar primeiro? O reino de Deus. Mas o que muitas vezes nós queremos? As coisas que vão ser acrescentadas antes. Porque o nosso coração está no fim. O fim são as coisas acrescentadas e não o reino de Deus. Por quê? Porque a gente se preocupa mais com essa pele aqui do que com a pele dos irmãos. A gente acha que sempre as coisas que nós sofremos são piores do que as dos outros. E aí, a gente vê que realmente, assim, o crescimento do ser humano, o crescimento do homem, não são de exemplos, que a gente vê assim, de sucesso segundo os nossos olhos. Isso eu já comentei outra vez com vocês. Muitas vezes aqui, a gente tem uma visão de que eu sou aquilo que eu possuo. Então, eu sou um cara formado, eu sou um cara que tem uma casa, eu sou um cara que tem um helicóptero, eu sou um cara que tem graduação, pós-graduação, mestrado. Então essas coisas a gente se aferra como se fossem coisas de sucesso. São boas, todas são boas, irmãos. Mas aí a gente vê, aquilo que Jesus fez. Quando a palavra de Deus ela veio até nós, ela se esvaziou de todas essas coisas para assumir uma forma de servo, para entender agora a necessidade da família, para entender agora que não é ele, que agora é o outro. Então o caminho divino, o caminho de Deus, que Ele nos chama para trilhar agora, para a gente fazer a vontade do Pai, ele não é escalado até o topo, ele é uma descida até embaixo, porque é entregar tudo. O Filho do Homem, Ele veio para servir e não para ser servido. Em Filipenses 2 ele fala que esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Então são em pequenas coisas, irmãos, que a gente vende o nosso coração. São em pequenas coisas que a gente vende o nosso coração. Então, como nós vamos viver daqui para frente? No coração de Jesus estava fazer a vontade do Pai. E Ele se comprometeu com isso até o final. Tanto que Ele fala assim: se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, senão a tua. Então, até Jesus, Ele veio cumprir a vontade do Pai. E agora nós temos o exemplo de como fazer. E com essa consciência, meu irmão, eu tenho certeza que nós vamos fazer coisas incríveis, coisas maravilhosas, quando a gente se dispõe em servir de todo o coração a Deus e aos irmãos, quando a gente se dispõe a assumir toda a responsabilidade da família. Somos filhos ou somos escravos? Essa é a reflexão dessa manhã. E eu queria que a gente pudesse orar nessa manhã juntos, Só se você entende que você realmente quer se comprometer com a família, entendendo que vai gerar trabalho, vai gerar dor de cabeça, vai gerar estresse, vai gerar, irmão. A sua família lá em casa não gera? Lá na sua casa? Ou já gerou, Muito. Você já não gerou problema? E por que agora a gente não quer assumir os outros? Lembrem-se, aquele que é o mais maduro é que vai assumir a relação. E espero que você chegue à maturidade, assim como eu também espero chegar sempre à maturidade. E essa maturidade, irmão, quando vai terminar? Só na morte.
Então, prossigamos em conhecer. Amém? Então, se você deseja se comprometer, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, Deus. E assim como o Senhor nos fez parte da família, entregou a sua vida, derramou, Deus, o Teu sangue para que cada um de nós agora tivesse livre acesso ao Pai, para assumirmos a responsabilidade e o trabalho do Senhor, que o Senhor escolheu, Deus, a sua igreja para realizar, Deus, um trabalho aqui. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos fazer parte disso, Pai, de todo o coração, assumir, Deus, a nossa responsabilidade da família. E dizer, Deus, que nós queremos servir, Deus, os nossos irmãos de todo o nosso coração, Pai. Nós Te louvamos, Deus, por tudo o que o Senhor tem provido nas nossas vidas, ó Pai. E que o nosso coração, Deus, não esteja enfocado, Deus, nessas coisas que temos, mas que o nosso coração, Deus, esteja sempre enfocado, Deus, naquilo que é o Senhor e a sua vontade, Pai. Que a gente possa sempre inclinar, Deus, o nosso coração a Ti, que a gente possa orar, Deus, ao Senhor pelo vínculo que nós temos para realmente, Deus, conhecer mais o Senhor e da sua vontade, Pai, e nos aproximar mais, Deus, do Teu coração, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser parecido com Cristo, Jesus. Pai, coloca em nosso coração sempre o desejo de cumprir a Tua vontade, Pai. E obrigado, Deus, pela família que o Senhor nos deu. Leva-nos, Deus, em um caminho, em uma jornada de maturidade, Pai. Obrigado, Deus, por esse tempo. E fala conosco durante essa semana, Paizinho, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe.